Para mais um vídeo do quadro Papo com Ciência, temos a satisfação da presença do professor Matheus Bertolini apresentando o trabalho Influência da terapia com laser de baixa potência em implantes unitários imediatos. Ensaio clínico randomizado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Bertolini, eu sou mestre e doutor em clínica odontológica na área de prótese dental. Fiz minha pós-graduação na FOP, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. E desde 2014 eu sou professor de prótese dentária na Universidade Federal de Pelotas. E vou falar um pouquinho com vocês sobre um artigo que a gente fez agora em 2020, publicou em 2020. Então, antes disso, eu queria agradecer o convite do professor Rodrigo Carvalho, que me convidou em nome da Liga Acadêmica de Reabilitação Oral Estética. Então, queria agradecer o convite e parabenizar vocês pela iniciativa de aproximar as publicações ou conhecimento científico com a comunidade acadêmica, seja ela de alunos ou de profissionais da odontologia. O artigo que eu vou falar com vocês hoje, na verdade, ele foi a dissertação de mestrado do Renan, que é o primeiro autor do trabalho. Então, o trabalho surge, ou a gente pensou nesse trabalho baseado em estudos iniciais que a gente viu na literatura. Então, existem alguns estudos que foram realizados em animais, sugerindo que a aplicação de laser de baixa potência poderia favorecer ou melhorar a estabilidade de implantes quando colocados em ratos. Em 2016, foi publicada uma revisão sistemática da literatura que sugeria que não existia essa evidência em humanos, que ela era só baseada em animais. Então a gente realizou, ou iniciou um projeto de pesquisa para tentar comprovar se existia então um fator positivo com a utilização do laser de baixa potência com relação à estabilidade de implantes. Então, nesse estudo, a gente incluiu apenas pacientes que tinham necessidade de extração de um elemento dental, fosse apenas a raiz residual ou um dente com trinca, fratura, perfuração, que tivesse a indicação de extração. Então, a gente realizava a extração desse dente e a instalação do implante no mesmo momento cirúrgico, caracterizando então um implante imediato no alvéolo, mas não realizávamos carga imediata, porque talvez a carga durante o período de osseointegração pudesse influenciar ou não a estabilidade do implante, a alteração radiográfica que a gente observaria no osso perimplantar. Então, a gente dividiu em dois grupos. O grupo teste é o grupo que recebia aplicação de laser. A gente utilizou um laser que era o arseneto de galho e alumínio. Por que a gente utilizou ele? Porque ele aparecia nos estudos em animais. Então, o grupo teste, na verdade, a gente fazia aplicação do laser em dois momentos, e esses dois momentos consistiam em 6 aplicações. Então, o primeiro momento realizava a extração da raiz ou do dente e faziam-se as aplicações de laser no alvéolo fresco, vamos dizer assim, Então, recém feita a extração, então era aplicada em 2 pontos na vestibular, sendo um apical e um cervical. Na lingual ou palatina, também uma aplicação na região apical e na região cervical. E depois 2 pontos no sentido oclusal ou apical, com uma aplicação mais na região vestibular e a segunda na região mais lingual. Depois disso, a gente fazia perfuração com a sequência de brocas do sistema de implante, irrigado com soro fisiológico, a instalação do implante, e aí a gente fazia uma avaliação que é a avaliação propriamente dita da estabilidade do implante. Então, para isso, a gente usava um equipamento, que é o Ostel. Esse equipamento ele nos dá uma medida de estabilidade de implante. E essa medida é um coeficiente que o próprio equipamento cria e nos indica. Ele vai de 0 a 100, sendo 0, então, o implante não tem nada de estabilidade, e o 100 seria a estabilidade absoluta. Então, nesse espectro,
Existe na literatura indicações do que seria considerado a estabilidade adequada ou que poderia indicar, por exemplo, a instalação de implantes com carga imediata ou até para identificar a osseointegração. O bom desse equipamento é que a gente consegue fazer essa avaliação em diferentes momentos. Então a gente fazia no dia da aplicação da instalação do implante e também fazia a avaliação do torque aplicado na catraca, no momento da instalação. Então o implante travava, a gente anotava quantos newtons por centímetro era registrado no momento. Depois disso, a gente fazia então a sutura, né, dos tecidos. Todos os implantes eram mantidos nesse período de osseointegração submersos, né? Então a gente deixava eles fora do contato oclusal e com o tecido cobrindo. Depois da sutura a gente fazia nova aplicação, então esses 6 pontos, né, 2 pela vestibular, 2 pela lingual e 2 na oclusal, a gente fazia de novo a aplicação. Essas aplicações todas consistiam em 1 minuto e 20 de aplicação, então esse tempo também foi obtido da literatura, dos estudos anteriores que a gente usou como referência. E aí depois disso a gente fazia radiografia, no momento da cirurgia, uma radiografia periapical, digital, e depois de 4 a 6 meses, quando a gente ia começar a prótese definitiva, o paciente retornava para o atendimento clínico, a gente fazia uma radiografia e novamente com a utilização desse equipamento Ostel, a gente fazia a segunda avaliação da estabilidade, então não seria a estabilidade primária, mas a estabilidade secundária do implante, e então fazia uma avaliação se houve aumento, diminuição, ou se esse padrão de estabilidade tinha sido mantido. A gente fez o cálculo amostral baseado em estudos anteriores, baseado na variação de ISQ, né, na estabilidade de implantes, que a gente observa na literatura. Então o cálculo amostral sugeriu um número de 42 implantes, a gente pensando que poderia ter algum paciente desistindo no meio da pesquisa, ou às vezes o paciente começa o tratamento e termina o tratamento em outro centro de pesquisa ou em outro consultório, a gente incluiu 50 implantes nessa pesquisa. Então, desses 50 implantes, a gente fez, como o próprio nome diz, né, um ensaio clínico randomizado. Esses implantes eram sorteados, então um paciente poderia cair no grupo controle ou teste sem saber ou sem poder escolher, né? Então, os operadores, né, os cirurgiões, descobriam se iam usar o laser ou não no momento da primeira aplicação. E no momento, então, depois, quando a gente já tinha todos os dados, na hora de avaliação das radiografias para comparar os grupos, a pessoa que fez todas as avaliações também não sabia qual grupo ou qual radiografia era do grupo teste ou controle. A gente fez isso para evitar, então, que houvesse qualquer tipo de viés com relação a favorecer ou prejudicar os resultados obtidos. Com relação aos implantes, né, ao sucesso da osseointegração, então 2 implantes foram perdidos em um paciente que era do grupo do laser, que era o grupo teste, e um implante foi perdido no grupo controle. Esses implantes, então, eles foram excluídos da análise para não haver nenhum tipo de influência, né, da estatística em relação aos resultados. E aí o que a gente observou é que essas falhas foram em 2 pacientes que eram fumantes pesados, então eles faziam uso de mais de 10 cigarros por dia e tinham problemas de diabetes. Então, por essa razão, a gente excluiu, pensando em que talvez a falha não tivesse ligada à aplicação do laser ou não, mas ligada a problemas de hábito, como o tabagismo, e de saúde geral, como a diabetes. Então, com relação aos resultados propriamente dito da nossa avaliação, a gente não observou nenhuma diferença estatística, nem quando a gente comparou o valor de estabilidade inicial dos implantes no grupo teste e controle, comparados, então, à reabertura, né, o início da prótese definitiva nesses 2 grupos, e nem com relação à variação que houve. Então, a gente pegou o delta, né, o valor inicial, o final menos inicial dos 2 grupos, e também não encontrou diferença estatística. Depois disso, a gente fez a avaliação das radiografias. Então, a gente tinha 3 possibilidades, todas elas foram aferidas em milímetros, mas a gente tinha 3 possibilidades entre a manutenção do osso ou da altura óssea,
que tinha, no momento da instalação do implante, né, a plataforma do implante até a crista óssea, ela podia ser mantida, podia ter a redução, ou seria a perda óssea perimplantar, ou a formação de osso próximo ao implante. Considerando que a gente estava usando o implante Cone-Morse, que a indicação é a instalação abaixo da crista óssea, então existem casos em vários sistemas de implante a indicação dessa posição para formação de osso na região perimplantar. Mas a gente não encontrou diferença também na variação de altura entre o osso perimplantar e o implante. Então, esse osso, em média, né, no geral, houve uma manutenção com uma tendência à formação de osso durante o período de osseointegração, mas a gente não observou diferença entre o grupo teste e o grupo controle. Então, pensando do ponto de vista do desenho do estudo e o resultado que a gente obteve, não houve diferença entre o grupo teste e o nosso grupo controle. Então, a nossa hipótese foi negada. Não há um benefício evidente entre a aplicação do laser de baixa potência na estabilidade dos implantes. Então, nesse contexto, a gente tem a possibilidade, né, de pensar o que pode ter dado de diferente com relação aos estudos em animais. Então, a primeira possibilidade seria que a gente fez a aplicação do laser só no dia da cirurgia. Então, fez 2 vezes a aplicação, né, antes da instalação do implante, extraiu a raiz, fez a aplicação do laser, com o intuito de estimular, né, ou bioestimular através da luz do laser o osso e os tecidos que serão os periimplantares, fez a perfuração e aí novamente após a sutura a gente fez outra aplicação de laser para estimular novamente então os tecidos e as células que estão próximos a esse implante que foi recém-instalado. Então a gente pode supor que se houvesse uma aplicação contínua em vários dias da semana, ou em uma semana, ou em um mês, ou um período mais longo, poderia haver um estímulo maior que poderia dar um resultado mais benéfico. Essa é uma hipótese. A gente inicialmente pensou em fazer a aplicação em 2 momentos, antes, né, de começar o projeto, mas durante a discussão da metodologia. Mas a gente, aqui na nossa faculdade, a gente não tem uma taxa de retorno ou de possibilidade dos pacientes virem várias vezes ao dia, considerando que, ou várias vezes durante a semana, que a gente faz esses atendimentos de implante somente à noite, em um dia específico, então alguns pacientes poderiam não vir ou não retornar, e aí a gente optou então pela aplicação única, que é o que a literatura aparecia ou apresentava nos estudos em animais. Então, o que a gente pode sugerir para estudos futuros, ou pensar, né, se eu for aplicar o laser, é que talvez a aplicação em outros momentos poderia estimular mais o osso e ampliar ou melhorar a estabilidade dos implantes. Entretanto, tem estudos comparando a aplicação única e a aplicação múltipla em vários momentos em animais e não foi encontrada diferença. Então, embora a gente possa justificar essa ausência de correlação ou de influência do laser, existem estudos que não apontam para uma diferença. Então, outra possibilidade que a gente tem seria, então, talvez tentar ajustar os limiares, né, o tempo de exposição e também a carga de energia que a gente vai aplicar no tecido, né, na região alvo. A gente poderia, então, tentar customizar ela para haver uma variação entre o que é utilizado em estudos em animais e o que é utilizado em humanos. E aí, né, para finalizar, quando a gente lê um artigo, a gente tenta sempre chegar a uma conclusão. Usaria ou não usaria o laser se eu estivesse no consultório. Então, baseado nesse artigo, eu poderia sugerir, ou a conclusão é que não se vê um benefício na utilização do laser para aumento ou melhoria na estabilidade do implante nesse período de osseointegração. Então, desse ponto de vista, a minha resposta para quem tiver a dúvida seria: não tem diferença, não há necessidade. E aí, fugindo um pouco do artigo, eu queria só falar para vocês que a gente, junto com esse estudo, a gente realizou
outras coletas, outras análises, né, em outros, que serão outros artigos. Então, agora em dezembro, faz cerca de 15 dias, foi no início do mês de dezembro, agora de 2020, a gente publicou um artigo avaliando o laser de baixa potência na dor pós-operatória, mas aí não era de implante, e sim de terceiros molares. Então, extração de terceiros molares impactados, e a gente verificou que o laser de baixa potência ele tem um papel importante na redução de dor. Então, os pacientes que eram do grupo de laser, grupo teste, eles tomaram menos medicação, eles relataram menos dor. Então, embora, né, a gente, nesse estudo que eu estou discutindo com vocês, a gente não tenha observado um benefício em relação à estabilidade do implante, eu poderia sugerir para vocês que a utilização do laser de baixa potência é benéfica, pensando no curto prazo, na diminuição de dor pós-operatória e na quantidade de medicação que os pacientes precisaram durante a primeira semana após a cirurgia de instalação de implantes. Então, para finalizar, eu queria novamente parabenizar toda a ideia e todo o trabalho que a Liga Acadêmica está tendo, né, de procurar artigos recentes e discutir essa literatura com um viés mais prático ou mais próximo dos alunos e dos profissionais da odontologia. Eu queria parabenizar todos vocês, agradecer e convidar quem não conhece ainda. A gente tem, dentro desse projeto de pesquisa, na verdade ele é parte de um projeto maior, que é um projeto de extensão que acontece aqui na UFPEL, e ele se chama Implanto UFPEL. A gente tem um Instagram também e divulga também tanto casos clínicos que a gente realiza, pesquisas que a gente conduz, e a gente também divulga ou faz resumo de alguns artigos que a gente vê na literatura que são interessantes, tanto com relação à parte de cirurgia quanto com relação à parte de prótese. Então, quem não conhece ou quem tiver interesse por essa área, pode conhecer lá o nosso Instagram, Implanto UFPEL. Também a gente tenta fazer alguma coisa próxima do que a Liga Acadêmica de vocês está fazendo, tá bem? E agora finalizar minha fala agradecendo a todo mundo. Um abraço a todos, se cuidem e, se Deus quiser, em 2021 as atividades voltam presenciais para todo mundo, com vacina e com saúde para todo mundo, tá bem? Um abração, tchau, tchau. Muito obrigada, professor Matheus. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês em um próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu curtir, tanto no IGTV quanto no YouTube, e de seguir a Liga nas redes sociais.